Louvado seja o Senhor. Emmanuel. 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 God. Deus está conosco. Eu Eu cumprimento a todos vocês em nome do Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia e vençam hoje. Vençam amanhã e vençam sempre. Se você sabe o que é um vencedor na vida, deixe-me escutar uma salva de palmas para o Senhor. Faça um barulho alegre para o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Jesus Cristo, nós te louvamos. Espírito Santo, nós te honramos. Pai, nós nos rendemos à tua vontade. Ponha-nos numa posição onde tu tenhas interesse em qualquer coisa que falemos e façamos. Em teu santo nome nós oramos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Podem se sentar. Este é mais um dia glorioso. Mais um dia maravilhoso. No livro de Salmos 55, versículo 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará. Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Ou seja, Deus jamais permitirá que o justo seja movido. Ele jamais permitirá que o justo caia. Essa mensagem é para você? Você é um justo? A Bíblia diz que Abraão acreditava em Deus. E isso foi acreditado a ele como justiça. Você crê em Deus? Você crê no poder dele para fazer todas as coisas? Nós sabemos que Deus não pode mentir. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Ele quem suporta o fardo dos seus problemas, da sua vida, das suas preocupações, seus cuidados, seus medos e ansiedades. Deseja que você deixe somente para Ele. Deus deseja que deixe os problemas da sua vida somente para Ele. Ele não precisa da combinação da sua força com a dele para suportar. Deus não precisa da combinação do seu poder com o poder dele para suportar. Ele é capaz. Repitam comigo, Deus é capaz. Quero ouvi-los dizendo, Deus é capaz. Deixe-me ouvi-los dizendo aos telespectadores, Deus é capaz. Ele é capaz de fazer todas as coisas, muito mais do que capaz. No início, há coisas que fazem Deus ser Deus. Primeiro, a sua palavra. Crer nele mesmo. Confiar na sua palavra. E a capacidade de ver essas palavras sendo cumpridas. E tudo isso é evidente na maneira que a terra foi formada. Tudo pelo poder da palavra dita. Em Gênesis 1:3, Deus disse que haja luz e houve luz. A Bíblia diz que Deus viu que era bom, lindo, e separou a luz das trevas. A luz Ele chamou de dia e as trevas Ele chamou de noite. E assim houve manhã e noite, o primeiro dia. Gênesis 1, versículo 11. Deus disse, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. E no versículo 26,
Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, Dominion. They can take dominion over the fish in the sea, the birds, sobre as aves do céu, the livestock, sobre os animais grandes every other de thing toda a that terra moves ground. e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Created mankind Criou Deus o homem à sua imagem. His image. A imagem Deus o criou. He made them Homem male. e mulher os criou. We can never Nós nunca podemos nos igualar a Deus, because porque não somos Deus. you can Você não pode se comparar com Deus porque você não é Deus. Você é Deus? I'm happy. Estou feliz por ouvir isso. We are not Nós God. não somos Deus. We are Somos apenas uma arte nas mãos do Mestre. in the master's hand. Um vaso de barro lindo, moldado para cumprir seu propósito, Of which it was. para o qual foi feito. That is Isso é o que somos. But for Mas this nesse moment, momento, just apenas agora, vamos imaginar como seria para alguém falar algo for someone to e ver acontecer agora. see it happening now. Imagine a alegria for you to que sentiria se você dissesse algo, coisas positivas, e visse acontecendo na hora. That was Foi a alegria que Deus sentiu. great. Grande alegria. The first No day, primeiro dia, he believed ele it. acreditou em si mesmo. He trusted Ele it. confiou na sua própria palavra. Let there Que haja luz. be. There was light. E houve luz. God saw Deus viu que a luz era boa. that brings Aquilo trouxe motivação para trabalhar por 7 dias. Tudo pelo poder da palavra proferida. It was Foi a palavra de Deus that que became se tornou a essência criativa. the most. A parte mais importante de Deus que o faz Deus. And so what, Então, o que você faz da what palavra? do you make of the O word que of God? você faz da palavra de Deus? Tell someone. Diga para alguém. Faça da palavra de Deus padrão para a sua vida. Say it again. Diga novamente. Faça da palavra de Deus padrão para a sua vida. Porque Deus não faz nada sem a sua palavra. He don't- Ele não faz nada sem a sua palavra. he Ele fala com você através da palavra dele. He heals. Ele te cura pela palavra dele. God Deus te abençoa pela palavra dele. he delivers. Ele te liberta pela palavra dele. God Almighty O Deus does not Todo-Poderoso não faz nada sem a palavra dele. Então faça da palavra dele padrão para a sua vida. And this Isso nos leva à nossa mensagem de hoje. Sua palavra é seu let limite. someone say. Repitam comigo, sua palavra é seu limite. Your word. Sua palavra é seu limite. And E o nosso texto bíblico para essa mensagem we'll be está no livro de from the Bible. Salmos. Psalm Salmos 91, verse. versículo 2. I will say. Eu direi do Senhor, He is Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, my God. o meu Deus em quem confio. I will. Eu direi do Senhor, He is Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. how many of Quantos de nós somos ousados o suficiente para dizermos isso do Senhor? or how Ou quantos de nós continuaremos a dizer isso do Senhor? we will. Nós diremos do Senhor, He is Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, nosso Deus em quem nós confiamos. Do you Você acredita que o que você diz é importante? do you Você acredita que as suas palavras são importantes? you should Você deve ter cautela com suas palavras, because porque suas palavras criarão um mundo que você deseja ou um mundo que você teme. the word A palavra que procede da sua boca criará um mundo que você deseja ou que você teme. Eu tenho visto pessoas, I have tenho observado as pessoas cuidadosamente, as they enquanto elas falam consigo mesmas. maybe you Talvez você se encontre numa situação parecida, where you are quando está ocupado falando consigo mesmo, talvez no privado. what are you O saying? que você diz? If it is Se for meditação, what are no you que você está meditando? what are you Você está ocupado falando sobre o quê? remember Lembre-se, that if it se is for algo bom, it is God. é Deus.
Se for vitória, é Deus. Se for paz e harmonia, é Deus. Se é bênção e alegria, é Deus. Mas se for o contrário, examine-se a si mesmo e a sua vida. Examine-se a si mesmo e a sua vida. Nós devemos ter cautela com as nossas palavras e meditações. Porque Jesus Cristo sabe que o que você fala é importante. Ele se importa. Ele ouve e se preocupa. Jesus Cristo sabe que qualquer coisa que fale é importante. Ele toma conhecimento das suas palavras. Ele ouve. Ele se importa com essas palavras. Ele se preocupa. Então, o que você tem dito? Com o que você se ocupa dizendo? As bênçãos e as maldições que vêm no seu caminho hoje são resultado do que você diz. Se você fala o contrário, ou pensa negativamente, sem cuidado, é porque o seu coração é assim também. As Escrituras dizem, como um homem pensa no seu coração, assim ele é. A palavra criou o seu mundo. A sua palavra te governa e governa a sua vida. A vida que você vive é determinada pelas palavras que você fala, porque elas são a ponte para o seu futuro. As palavras que saem da sua boca são a ponte para o seu futuro. Então, o que você diz? Isso revela o tipo de coração que você possui. Pintando um desenho público do seu interior, expressando o que você acredita por dentro. Pois o que você diz é a sua palavra e o seu limite. Se você olhar na Bíblia, no livro de Lucas 12, versículo 20, havia um jovem rico e ele estava ocupado falando consigo mesmo. Ele era orgulhoso de suas riquezas. Oh, eu já fiz isso, oh, eu fiz aquilo, eu juntei tudo isso, vou fazer isso, vou me sentar e desfrutar. E ele estava ocupado falando consigo mesmo. E Deus disse a ele, você é tolo. Nessa noite, a sua vida será perdida. Em que você tem meditado? Também no livro de Lucas 15, o filho pródigo falava consigo mesmo sobre a sua pobreza e se arrependeu de sua recompensa. Ele disse a si mesmo, que vida é essa? Que vida é essa que eu estou vivendo? Na casa do meu pai, eles eram melhores do que eu. Houve um arrependimento genuíno dentro dele. Ele disse a si mesmo, eu retornarei ao meu pai. E de fato, ele retornou e foi recebido. Sobre o que você tem se ocupado falando? No que você tem meditado? Vamos abrir as Escrituras no livro de 2 Reis 5, versículo 19. Eu vou ler. Disse Eliseu, vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o aproximar-se, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem, mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo aos 2 servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas.
Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve. Amém. Aqui está um drama. Alguém estava falando consigo mesmo ali. Geazi era servo de Eliseu, que era servo de Deus. Estava falando consigo mesmo: o que o meu mestre está fazendo? Esse foi um lindo presente que trouxeram para nós, e nós não pedimos por isso. Ele se ocupou falando consigo mesmo. Ele manobrou seu caminho, e não somente isso, ele manipulou as pessoas também, apenas para conseguir aqueles presentes. Mas sabe de uma coisa? O Todo-Poderoso estava observando. O Deus Todo-Poderoso estava vendo. E ele foi contra a rota de Deus, por causa da ambição, do descontentamento. O que você está dizendo hoje? O que você diz a si mesmo? Com o que você tem se ocupado meditando? Muitos mudaram o curso da história de suas vidas hoje por causa das suas incapacidades de ver além das suas situações presentes. Eles pensam, falam e agem negativamente às suas circunstâncias. Mas sabe de uma coisa? Não existe reino neutro. Não tem. Se você não for ouvido por Deus, será ouvido por Satanás. Se Deus não estiver trabalhando na sua vida, alguém estará. Examine a sua vida e a si mesmo. Examine a sua vida e a si mesmo. Com o que você tem se ocupado falando? No que você tem meditado? O profeta T.B. Joshua disse a nós: se você falar e suas palavras não estiverem de acordo com a palavra de Deus, elas permanecerão inúteis, insignificantes e muitas vezes destrutivas. Então, o que você diz? Com o que você tem se ocupado falando? Porque pelas suas palavras você será justificado e por elas será condenado. Então eu oro com você hoje. Que Deus te guie. Ele vigie seus lábios no poderoso nome de Jesus Cristo. Que Ele vigie seus lábios no poderoso nome de Jesus Cristo. Que Ele segure suas mãos para que elas não cometam nenhum mal. Que Ele segure suas mãos para que elas não cometam nenhum mal. Que Ele te dê humildade, entendimento e disposição para ouvir ao sábio e experiente. No poderoso nome de Jesus. Sim. Se a palavra de Deus foi plantada em seu coração, sua fala se tornará uma fala de poder com poder. Sua meditação se tornará meditação de poder com poder. Isso é tudo o que você precisa saber para enfrentar a Satanás e seus companheiros malignos. É tudo o que você precisa para enfrentar a Satanás e seus companheiros malignos. Então, o que você tem se ocupado falando? Você tem direito de falar o que Deus fala, desde que Ele tenha dito na palavra dele. Você pode confessar sabendo que o Deus Todo-Poderoso fará disso bem para você. Diga para alguém: eu tenho o direito de dizer o que Deus diz. Eu tenho o direito de dizer o que Deus diz. Desde que Ele tenha dito na palavra dele. Eu posso confessar sabendo que Deus Todo-Poderoso fará o bem para mim. O que você diz? No livro de João 10, versículo 10, está escrito: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para que tenham vida e vida em abundância. Então você pode ousadamente dizer: eu tenho vida abundante em mim, porque eu recebi a Cristo.
Eu tenho vida abundante em mim, dentro de mim, porque eu recebi a Cristo. No livro de João 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Você também pode dizer ousadamente: eu sou livre, porque eu conheço a verdade bendita dele. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz: portanto, tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Então você pode ousadamente dizer: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Com o seu poder em mim, com a sua natureza em mim, com a sua capacidade em mim. Essas são as palavras de Deus. Você pode ousadamente confessar essas palavras na sua vida, sabendo que o Deus Todo-Poderoso fará delas palavras boas para você. Você não pode dizer o contrário da palavra de Deus e esperar as bênçãos dele. Você não pode falar o contrário da palavra de Deus e esperar o favor e a vitória dele. Palavras não são baratas. Diga a alguém: palavras não são baratas. Jesus Cristo acredita que o que você fala é importante. Ele escuta, ele se importa, ele se preocupa. Então o que você faz? Purifique suas palavras e pensamentos, pensando o pensamento de Jesus Cristo. Porque na medida em que você pensar o pensamento de Deus, será a medida que você terá do poder de Cristo. Será a mesma medida do poder de Deus dentro de você. À medida que você pensar o pensamento de Cristo, será a medida que você terá o poder de Cristo dentro de você. É a palavra de Deus dentro de você que produz um espírito vencedor em você. Do que estamos falando? A palavra de Deus habitando em você produz um espírito vencedor dentro de você. Assim foi com Davi. Foi a palavra de Deus na vida dele e no coração dele que se tornou uma arma contra Golias. Ele disse: hoje, o Deus Todo-Poderoso te entregará a mim e eu te derrubarei. Antes de agir, ele declarou a vitória. No coração de Silas e de Paulo, a palavra de Deus foi confessada e se tornou um instrumento, uma chave que abriu as portas da prisão. O que você está falando hoje? Com o que você tem se ocupado falando? São coisas que glorificam a Deus? Você glorifica a Deus com suas palavras? Ou você testa Ele com suas palavras? Examine a si mesmo a sua vida. Porque você não pode subir acima do nível das suas palavras. Então, meus irmãos, a sua palavra é o seu limite. Foi a palavra de Deus no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego que fez com que a fornalha de fogo ardente se tornasse gelada. Com o que você tem se ocupado falando? O que você tem dito? O Deus Todo-Poderoso confiou na sua própria palavra. Ele acreditou na sua própria palavra. E essa palavra se tornou no quê? Na essência criativa. É isso que faz Deus ser Deus. Que somos conhecidos por estar com Ele hoje. Ele confiou na própria palavra, na sua habilidade de ver que aquelas palavras viriam a acontecer. Tudo que Ele disser vai se cumprir. Você acredita que as suas palavras são importantes? Você acredita que as suas palavras são importantes? Seja cauteloso com sua meditação e suas palavras. Porque Jesus Cristo escuta, se importa e se preocupa com suas palavras. Então, meus irmãos, eu exorto a vocês hoje a pensarem no que é certo e meditarem no que é bom. O que você precisa? Você precisa da presença de Deus ao seu redor. Você precisa de Deus ao seu redor. Isso é tudo o que você precisa. Você precisará dele porque você é desamparado. Você precisará dele porque você tem medo. Você precisará dele
porque você está sozinho e você precisa de um amigo mais próximo que um irmão. Então, povo de Deus, erga-se acima dos seus problemas hoje. Erga-se acima dos seus desafios hoje. Erga-se acima das suas fraquezas hoje, pelo poder da palavra dita, porque a sua palavra é o seu limite. Você não pode se erguer acima do nível da sua palavra. Mas quando Deus Todo-Poderoso habita no seu coração, Ele pode te levar mais alto do que você pode imaginar. Então eu oro para que a palavra de Deus continue a habitar em você em nome de Jesus. Que a presença de Deus continue com você no poderoso nome de Jesus Cristo. Cuide de suas palavras e seus pensamentos. Deus os abençoe. Eu os deixo aqui em fé e oro para encontrá-los aqui em fé novamente, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus.